Começando mais um Chablau, eu sou a Thay Chagas e hoje tô até um pouco tensa, porque eu tô muito bem acompanhada. Eu estou com um dos maiores músicos, poetas, escritores, multi-instrumentistas do nosso país. Eu tô falando dele, Arnaldo Antunes. Bem-vindo, Arnaldo. Oi, Thay, é um prazer estar aqui com você no Chablau. Vamos lá. Tá sendo um prazer te receber aqui. E a gente tá aqui para falar do seu novo projeto, o seu novo álbum que se chama Novo Mundo. Queria que você introduzisse contando o que é esse Novo Mundo. Pois é, um novo disco depois de uma temporada cantando só acompanhado pelo piano do Vitor Araújo, né? Meu último trabalho, que foi esse disco conjunto com ele, Lágrimas no Mar, que rendeu aí os últimos 3 anos, a gente ficou excursionando com esse trabalho. E já dando aquela vontade de voltar para um som mais pesado, mais dançante. Então é um disco de banda esse. Também com uma formação, uma regimentação dos músicos diferente da que eu vinha trabalhando nos últimos álbuns com banda. Chamei o Pupilo para produzir, primeira vez que eu trabalho com ele, assim, eu sou fã do Pupilo, os discos que ele já produziu, e, enfim, desde a época do Nação, né? Betão Aguiar, que o Betão, sim, já tinha gravado comigo e tocado ao vivo anteriormente. O Betão, o Kiko, o próprio Pupilo na bateria e percussão, e o Vitor, com quem eu vinha fazendo esse trabalho de voz e piano, agora num outro contexto, né, estendendo aí a nossa parceria criativa para esse novo som, Projeto, né? Então é um disco que me deixou muito satisfeito, porque tem um frescor, assim, de ser uma formação nova, as ideias do Pupilo sempre muito inventivo e com uma liberdade de passear por vários gêneros assim musicais, mas sempre mantendo uma originalidade, uma identidade de banda também muito característica assim dessa formação. Enfim, eu estou muito contente com o resultado. Legal você falar da musicalidade do disco, porque eu ouvi ele inteiro e aí eu queria a sua opinião, vou dar a minha opinião, que eu acho que a gente vê muito da sua carreira inteira nas músicas. Então, tem várias versões e ritmos, como você mesmo disse, mas tem uma música que você lembra um pouco a sua passagem no Titãs, e tem uma outra musicalidade que a gente lembra de você no Tribalistas, e tem uma outra que a gente lembra do Arnaldo, poeta. Você pensou nisso na hora de fazer, passar por todas as fases, ou acabou sendo uma coincidência, porque esse é você? Não, é totalmente espontâneo, não tinha um plano de remeter a nada, assim. São músicas todas inéditas e todas muito recentes, assim. Então eu fui escolhendo, fazendo a seleção do que mais tinha a ver, daí fomos arranjando juntos no estúdio, então foi uma coisa bem espontânea. Agora, eu tenho esses lados, né? Tem desde uma música cantada mais berrada, como Tire o Seu Passado da Frente, até uma música que eu canto num tom mais grave, como Pra Brincar, né? Enfim, é um disco que tem algumas faixas meio críticas, assim, contundentes, né, sobre o que a gente está vivendo, como a própria Novo Mundo, que abre o disco, ou a última faixa do disco também, que é Tanta Pressa Pra Quê, e essa Tire o Seu Passado da Frente. Mas tem também um lado solar, mais amoroso, em faixas como Acordarei, Pra Brincar, 1º de Janeiro, enfim, Pra Não Falar Mal. Enfim. Então é um disco que tem essa versatilidade, né? Mas eu acho que tem uma identidade sonora muito marcante também. Você tem 12 músicas, o álbum, 12 músicas selecionadas, e você teve muito cuidado com os músicos, mas a gente também tem grandes participações no seu. Tem as são participações, 3, né? Que é o tempero. o cheirinho que dá ali de especial, né? Então vou pegar minha colinha. Em Novo Mundo a gente tem o Vândalo, Pra Não Falar Mal, a Ana, Frango Elétrico. E a gente tem também o David Byrne em Não Dá Pra Ficar Parado Aí na Porta. Você escolheu de acordo com o repertório, então acho que essa música combina mais com esse do que com esse, ou você convidou eles e juntos decidiram? Bom, no caso do David Byrne, que é um artista que eu admiro desde o começo dos anos 80 e sempre tive muita afinidade e tal, fiz um convite para ele. Na verdade, são 2 faixas que a gente canta junto, e 2 parcerias nossas. Na verdade, eu convidei ele para a gente fazer alguma coisa junto, mandei umas ideias, ele respondeu, a gente ficou compondo por e-mail
essas Que legal. duas canções que estão no disco. Aí convidei ele para a gente cantar junto e tal. Ele foi muito solícito e animado com a ideia de a gente fazer uma coisa junto. Ele também tem esse olhar, né, sobre a música brasileira que vem de muito tempo. E então foi incrível para mim, foi uma realização. Um artista que eu tinha uma grande admiração, de repente estou ali fazendo uma coisa junto com ele, muito bacana. E então essa é uma parceria inédita nessas duas faixas, Não Dá Para Ficar Parado Aí na Porta e Body Corpo. Body Corpo. Aí tem a parceria também com essas participações de artistas com quem eu nunca tinha trabalhado antes, como a Ana Frango Elétrica em Pra Não Falar Mal, o Vandal na faixa que abre, que dá título ao disco Novo Mundo, e tem a participação da Marisa, que é essa parceira de tantos anos, uma amiga querida, né, nossa história com tribalistas e tudo isso, junto com Carlinhos. Então, é a única parceria que já é um pouco recorrente, Sim. né? Mas que sempre é uma alegria ter ela por perto, junto, né? E é uma música que a gente fez recentemente chamada Sou Só, na primeira pessoa do Sol. O Sol é o narrador da canção. E as nossas vozes, quando se juntam, já tem aquela identidade que todo mundo já tem vida própria, né? Todo mundo Já sabe como funciona, já reconhece. Né? Cada faixa conta uma história diferente, mas é uma história de um todo? Ou esse Novo Mundo são vários lugares? É o lugar do amor, é o lugar da política, é o lugar da sociedade? A faixa Novo Mundo critica muito essa realidade que a gente está vivendo, muito intermediada, né, pela internet, pelas redes sociais e, enfim, fala um pouco do lado perverso disso. É claro que é uma tecnologia que pode ser usada de várias formas, mas aí fala da questão da nossa crise ambiental, que é uma coisa sem precedentes, e fala, enfim, de guerras e de tudo que enfim, de certa forma, os algoritmos impulsionando a intolerância e o ódio. Então é uma faixa que tem uma visão bem ácida, vamos dizer assim. Mas a gente tem que ter essa consciência de uma realidade cruel e tal, para também saber como reagir a ela. E aí o próprio disco acaba apresentando algumas respostas daquilo que a gente deve cultivar, né, em faixas mais solares, mais amorosas, e então tem um pouco disso. Agora, a primeira e a última faixa tem temáticas parecidas. O Tanta Pressa Pra Quê também tem uma música toda agoniada com a velocidade avassaladora das informações, né, nas telas e tal. E, enfim, tem um pouco de tudo, tem um equilíbrio, né, assim, mas de certa forma tem o cultivo também de um lado mais otimista, vamos dizer assim. Total. Você tem alguma música preferida no álbum? Não tenho, acho que aí as pessoas é que vão Definir. escolher, mas eu tenho um apego com tudo. A gente nem quis, por exemplo, lançar um single antes, quis que fosse já de cara o álbum, porque para mim ele como um todo acaba representando. É legal porque também a gente fica na expectativa das pessoas. As pessoas hoje ouvem só mais os singles, os playlists, enfim. É legal as pessoas se ligarem e ouvir um álbum inteiro, como era antigamente. Que acho que é uma das formas que ainda é possível, né? Convive. Você às vezes está ouvindo coisas diversas e tal, mas você parar para ouvir um disco tem um lado ritualístico, assim, que eu cultivo isso. Acho que o disco acaba sendo a ordem das faixas, o som, enfim, acaba tendo uma historinha ali que é legal de ver por inteiro. A música acaba, de certa forma, sendo muito batida quando você vai ouvindo diversas músicas de diversos artistas, mas quando você para ouvir um álbum, você consegue entender a essência que tinha ali e, de repente, uma música solta que você ouviu em algum momento. É isso, e também você parar para fazer, né, uma coisa assim, a gente está sempre ouvindo. Na verdade, as pessoas hoje ouvem pedacinhos de música, já passa para outra coisa. Enfim, eu acho que tem que muita cultivar um né? tempo mais contemplativo, vamos dizer assim. Você comentou sobre o excesso de telas e você é um artista completo, assim, musicalmente falando e até audiovisual. Você é um artista, você tem a sua essência, mas com esse excesso de telas, você pensa em transformar
esse álbum em um audiovisual? Ou você quer que esse álbum seja guardado como ele era antigamente, que as pessoas apenas ouçam e imaginem? Não, ele já tem um lado audiovisual, todo o projeto visual do álbum já está, inclusive, sendo postado nas É minhas lindo, redes. inclusive, é muito Foi bonito. criado pelo Batman Zavarese, que fez um trabalho incrível, as fotos do Léo Aversa, e ele também vai fazer a cenografia e a iluminação do show. Legal. Então, é um projeto, e ele pensando assim, o pacote, né, o embrulho do som, e está sendo um prazer trabalhar com ele também. Então, já tem esse lado. Eu acho que quando eu falo de excesso de tela e tal, de um jeito crítico, não é demonizando a tecnologia. Eu acho que ela é maravilhosa em muitos sentidos. Eu acho que tem um monte de coisa legal também. Mas é esse lado, esse uso mais perverso dela, que a gente vê isso muito bem representado, né, nessas últimas atitudes da Meta, ou do Elon Musk, ou enfim, esse incentivo ao crescimento da extrema-direita no mundo e, ao mesmo tempo, o que se gera, né, como que isso interfere na vida das pessoas e o que se gera de crise de ansiedade. E, enfim, então tem um lado legal e um lado, enfim... Sombrio, talvez. Sombrio, mas é o que a gente... Não dá para negar a existência da dimensão dos meios digitais na nossa vida, e eles têm muita coisa legal, inclusive como desafios, né, de recursos a serem usados criativamente, etc. A turnê de Novo Mundo, quando iniciada, você tem algum desafio que você queira cumprir nela? Com ela, na verdade. Eu tô louco para voltar para os palcos, assim, num show mais dançante, né, mais vibrante, porque todo trabalho novo a gente fica muito... Teve aí 2 meses de férias, a gente preparando o lançamento do disco. Agora começam os ensaios, né, com uma formação diferente. Então tudo isso vai me dando aquela ansiedade. Então estou louco para estrear logo e tal, e fazer... A gente começou a ensaiar semana passada, essa semana também ensaiamos semana toda. Vamos continuar os ensaios até o dia 11 de abril, que é quando estreia no Rio de Janeiro, dentro do Festival Queremos, no Circo Voador. Aí fazemos São Paulo aqui no Sesc Pompeia, 25, 26 e 27 de abril. São várias datas. E a ideia é passar por todo o país. E aí já tem datas agendadas, inclusive, que eu não tenho de memória, mas em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza. Aí a gente começa a turnê, isso tudo vai ser divulgado também nas minhas redes, né? Fiquem atentos. E aí, então, Arnaldo, vamos voltar um pouquinho na sua carreira lá no início. O Arnaldo com carreira solo, compondo, escrevendo, você é um excelente escritor também. E aí você chega junto nessa criação dos Titãs, que se consolidaram uma das melhores bandas nacionais, e isso é irrefutável, não é discutido. Quando esse projeto iniciou, você tinha uma pretensão de que seria a explosão que vocês foram e que vocês são atualmente, independente de época? Ou não, era mais um projeto de vocês, um acalento, poder levar a música de vocês e várias verdades juntos para outros lugares? Olha, a gente sempre soube, não, que seria pretensioso, mas a gente sempre quis fazer sucesso, ser ouvido por muita gente, tocar no rádio, fazer show, ir em programa de auditório. A gente sempre trabalhou pensando nessa decorrência e no tamanho que a coisa poderia ter mesmo, né, dentro dos veículos de comunicação de massa e tudo isso. A gente sempre quis fazer música para muita gente. Eu acho que é um anseio de qualquer artista, né, que trabalha com música popular, é ser popular. E 40 anos depois, por volta de 40 anos depois, você imaginou que o sucesso seria tão grandioso quanto lá no início? O reencontro? Não, a gente nunca sabe, né? A gente não prevê, a gente vai vivendo e fazendo. Cada trabalho você vai pondo uma pedra para pisar e dar o próximo passo, enfim. Eu acho que tanto a história dos Titãs, como toda a minha carreira solo, como Tribalistas, como várias coisas que eu fiz, é sempre sem prever muito consequências, mas
A gente são 40 e poucos anos de carreira e a gente está continuando fazendo as coisas. Então, isso é muito legal. Na turnê dos Titãs, por exemplo, que a gente fez o ano passado, teve esse reencontro, né? Na turnê Encontro, com a mesma formação ali da minha época, dos anos 80. E conseguimos, né, nos reunir, abrir um parênteses, cada um no seu projeto, para estarmos juntos, né, nessa celebração de matar saudades entre nós e do público também. Então, nessa turnê a gente via que tinha várias gerações, tinha desde idoso até criança, enfim, o pai indo com o filho, a mãe indo com a mãe, enfim, é uma coisa muito bonita de se ver, assim, como a gente consegue, né, atravessar mais de uma geração fazendo aquilo que a gente gosta e acredita, né? E foi lindo, foram todos os shows esgotados, assim, e a galera pedindo mais. Putz, ainda não consegui ir porque eu fui comprar e esgotou, então foi um grande sucesso. E aí, falando em letras, composições mesmo, é diferente compor hoje, em 2025, considerando as composições dos anos 80? Não, eu acho que é parecido, enfim. Eu acho que na época em que eu estava nos Titãs, a gente compunha muito junto, eram muitas parcerias ali, então isso foi criando uma intimidade que era muito fértil. Eu acho que depois eu tive isso com Marisa e Carlinhos também. Mas tenho muitos parceiros diferentes e tal, mas a minha atitude criativa continua parecida, essa coisa de as coisas que eu prezo, né? A clareza, a concisão, a capacidade de síntese, os jogos de palavras, o aspecto lúdico com a linguagem, a adequação, né, daquilo que você está passando como mensagem a coisa musical, né, a linha melódica, a divisão rítmica das sílabas, está tudo encaixadinho e adequado ao jeito como você quer expressar aquela mensagem, enfim. Eu acho que são coisas que continuam valendo de um jeito muito parecido. É mais difícil de escolher os temas das músicas hoje, pelo mundo que a gente tem vivido, ou nos anos 80 era tão difícil quanto? Eu não escolho o tema antes, a coisa já sai assim, às vezes eu começo a fazer uma música falando de uma coisa, aquilo vai mudando, eu acabo falando de outra, chega num lugar diferente daquele de onde eu tinha partido e mais interessante, mas é o processo que traz junto o tema, a própria criação já vem, é aquilo que a gente vive, né? Sim. Seja uma canção amorosa, seja uma canção falando do cosmos, seja uma canção mais política, mais falando de alguma coisa que você está vendo nas notícias, no noticiário, enfim, tudo vem pra gente porque a gente está vivo e enfim, se formando, né? E acaba tendo necessidade de expressar aquilo que a gente vive. Depois dos Titãs, com um gapzinho, um tempozinho aí no meio, tem os Tribalistas, com a Marisa Monte, o Carlinhos Brown e você. Era diferente estar com os Titãs, com certeza era. Diferente estar com os Titãs, estar com a Marisa e com o Carlinhos, mas você acha que a harmonia de uma banda ela é sempre muito parecida? Assim? Então é tão gostoso estar nos Titãs, tão gostoso estar nos Tribalistas, tão gostoso ter a sua banda hoje? A energia de banda é a mesma? Sim, porque tem uma amizade, né, ali genuína, que é o que também garante o astral, quando tem isso e quando tem afinidade estética também, ali a coisa fica fácil de conviver e de criar junto. Foi uma transição musical brusca para você, dos Titãs para o Tribalistas, ou esse tempo até que o Tribalistas nascesse? Não, teve um espaço de tempo muito grande, né? Eu tive nos Titãs de 82 a 92, aí saí da banda, comecei a minha carreira solo, quando estava no meu 5º disco, que foi o Paradeiro, eu lancei Nome, Ninguém, O Silêncio, Um Som, daí veio o Paradeiro. Esse disco eu convidei o Carlinhos, a gente já se conhecia, já fazia algumas coisas juntos, convidei o Carlinhos para produzir e convidamos a Marisa para cantar a faixa que dá título ao disco, que é a música Paradeiro, que é uma parceria de nós três. E aí nos encontramos ali na Bahia, onde eu estava gravando,
E começamos a fazer música juntos. Aquilo foi vários dias de composição. Acabamos com um repertório que a gente falou, não, temos que gravar isso junto. Aí que surgiu os Tribalistas. Você considera os Tribalistas contemporâneo e atemporal? Espero que sim, né? Mas não é uma... Acaba sendo pretensioso eu dizer isso. Espero que seja, né? Que tenha um recado a dar ao tempo de hoje e que possa durar, enfim. A gente espera, a gente faz as coisas acreditando que aquilo vai ecoar e durar, enfim. Qual foi a O fase... desejo é esse. Total. Qual foi a fase mais especial dos Tribalistas? Todas foram, mas no início, nessa volta, tem algum momento marcante assim que você fala? É difícil dizer, ali tudo é especial, né? O momento em que a gente está compondo, o momento que a gente depois levou para o palco, o momento que a gente leva para o estúdio e começa a gravar, é sempre excitante, empolgante, né? Tem algum estilo musical que você gostaria de se arriscar futuramente? Olha, eu já tenho uma versatilidade bem grande, né? Mesmo nesse disco Novo Mundo, você tem um passeio aí bem abrangente, então não tem muito assim... eu acho que eu sou de uma geração pós-tropicalista que já viveu com essa possibilidade de atritar diferentes universos musicais sem medo da mistura, enfim, mesmo dentro dos Titãs, que era considerado uma banda de rock, a gente também fazia funk, reggae, tinha uma influência da música popular brasileira nas composições, enfim. Não é uma coisa estanque, eu acho que a gente já está... Acho que desde que eu me entendo como compositor, assim... Eu já transito livremente, né, por qualquer... Então não tem assim um plano, um desejo que... É natural isso. É que as pessoas costumam muito dividir MPB, rock, funk, samba. Pois mas na real, MPB é a música popular brasileira. São todas elas, claro, né? Claro. Você ouve Paralamas do Sucesso. Aquilo é MPB e também é rock, também é reggae, também é... Tem de tudo um pouco ali. Não só, né? Acho que a música brasileira é um grande caldeirão, né, de mistura. Sim, é irrefutável a gente dizer, porque você é um músico consolidado. E mesmo com a sua humildade, pode admitir isso. Você tem sonhos tão grandiosos assim, mesmo já sendo tão consolidado na música? Musicalmente falando. Não, sonhos grandiosos a gente, enfim, a gente tem, mas não é nada assim. Qual que é o desejo? Ouvir minha música tocando no rádio, fazer show, ouvir as pessoas cantando junto comigo no show, levar um público grande para os shows. Esse é a grandeza do artista, tá no coletivo. Então é um pouco isso que a gente espera. Tem algum artista que você ainda gostaria de fazer uma colaboração e não rolou? Não, eu já tenho uma satisfação enorme de artistas que eram ídolos, né, meus na juventude, na minha formação e tal, e de repente poder ser parceiro do Erasmo Carlos, do Jorge Benjor, do Gilberto Gil, do Paulinho da Viola, enfim, já para mim é uma gratificação tão grande que eu fico assim, ter músicas gravadas pela Maria Bethânia, pela Gal Costa, enfim, é um presente da vida assim que vai trazendo, então sou muito grato. Tem alguma composição que não foi você quem gravou, foi gravada por outra pessoa e quando explodiu, virou um pouco mais mainstream, você se surpreendeu? Tem várias. Com Marisa tem Ainda Bem, ou tem várias, ou com a Zélia Duncan, Alma, que é uma parceria minha com o Pepeu Gomes. Tem muitas músicas que foram sucesso, Cabelo com a Gal Costa, enfim, que foram sucessos com outros intérpretes e algumas até eu também gravei. No caso, quando eu fiz o acústico, eu gravei uma versão de Alma, por exemplo, e isso acontece, né? Socorro é uma música que eu gravei, mas antes a Cássia Eller gravou, depois a Gal gravou, enfim.
transicionou por muitos espaços aí. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha que eu tenho frases de músicas, então eu tenho versos. E aí você vai me dizer de quem é. Se você souber ou lembrar, tem músicas suas no meio e de outros artistas. Tá bom? Vamos tentar. Então eu vou começar. O veneno apenas fortalece a praga. Pois é, isso é da minha nova canção que dá título a esse disco, Novo Mundo. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Isso é dos anos 90, né? Eu não sei se é Rapa, alguma coisa. Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, Foi muito longe. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Titãs, comida. Eu vejo o futuro repetir o passado. Isso é Renato Russo, não? Cazuza. O tempo não para. Eu reconheço, mas... Tá no mesmo meio, não foi tudo tão longe assim. E agora a última pra gente fechar. O amor é a droga mais forte que vicia logo no flerte. Então, Novo Mundo. O amor é a droga mais forte, é a segunda faixa do álbum. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, o que você gostaria que elas entendessem e sentissem ao ouvir o seu novo álbum, Novo Mundo. Olha, eu acho que gostaria que elas, claro, se deliciassem, dançassem e também se surpreendessem, é um pouco isso. E primeiro de tudo ouvissem, né? Acho que tem que ouvir para ver se você gosta ou não, mas só levar as pessoas a ouvir o disco eu já acho que seria maravilhoso. E falando dos seus livros agora, pra gente fechar, que são tantos livros assim, você continua com esses projetos? Como que você divide? Agora eu vou compor uma música, agora eu vou iniciar a turnê, vou escrever um livro, ou é tudo tão genuíno que quando você vê já aconteceu? Não tem um planejamento anterior, essas coisas vão acontecendo. Eu tô sempre também fazendo meus poemas e tal, mas chega um momento em que eu sinto que tem ali um corpo, acabo me envolvendo e querendo juntar, né, eles num futuro livro. Aí eu começo a trabalhar graficamente também. Então aquilo vai a um mergulho. Assim como tem um mergulho na época que eu tô juntando umas canções para juntar num disco novo, para lançar, começar outro ciclo. Aí eu fico bem impregnado desse projeto e não tem muito espaço para outras coisas. Então essas coisas se alternam meio que naturalmente. Tem um livro encaminhado aí para um projeto futuro, de repente? Não, tem um desejo, uma sementinha, mas está muito cedo ainda. Uns poemas escritos. Isso tem, isso sempre tem, né? Arnaldo, eu queria muito agradecer a sua presença, é um prazer falar com você. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre toda a sua trajetória, que é muito bonita e muito marcante, deve ser muito valorizada pelo nosso povo, na nossa cultura e de fora também, porque representa muito a essência do que é ser brasileiro, independente de onde você esteja. Você está no Nordeste, combina. Você está em São Paulo, a música combina. Você está no Sul, combina. Então, você é a essência do nosso país, assim. Eu queria muito te agradecer. Poxa, obrigado, Thay. Fico contente e adorei o papo também. E mandar um beijo aí para todo mundo que está ligado aqui no Chablau. E muito sucesso nessa sua turnê. Para quem quiser saber mais, nas redes do Arnaldo, né? Arnaldo_Antunes, certo? Tem tudo por lá, inclusive as fotos lindíssimas desse novo projeto que ele comentou. Obrigado, Obrigada. Valeu, Thay. Até a próxima, tchau. Até a próxima.